Saudações a todos, vamos iniciar mais uma aula dedicada a estudar a relatividade especial ou a relatividade restrita de Einstein. Dando prosseguimento, vamos aqui reposicionar esse resultado, escrevendo primeiro o resultado obtido para a aceleração ao longo do eixo X, tal como aferida e medida e mensurada pelo observador O sobre índice linha, em termos da própria aceleração ao longo do eixo X, medida e aferida pelo observador O. Então, nós obtivemos em aulas anteriores a seguinte expressão: A sobre índice linha ao longo do eixo X igual a 1 menos velocidade do observador O sobre índice linha em relação ao observador O ao longo do eixo X, esse termo elevado a 2 dividido por C2, o expoente 3 sobre 2, aqui dividido por 1 menos velocidade do observador O' em relação ao observador O ao longo do eixo X, velocidade da estrutura que está se submetendo à análise, a medição realizada por O sobre índice linha, uma estrutura em geral dotada de massa m, ou mesmo uma onda mecânica, uma onda eletromagnética, entre outra entidade. Aqui sua velocidade em relação ao eixo X, tal como medida e aferida pelo observador O, dividido por C elevado a 2, e todo esse termo elevado a expoente 3, multiplicado aqui pela aceleração ao longo do eixo X, tal como medida e aferida pelo observador O. Pois bem, e nós temos aqui o resultado A sobre índice linha ao longo do eixo Y, que depende aqui da aceleração ao longo do eixo Y, tal como medida pelo observador O, bem como depende da aceleração ao longo do eixo X, tal como medida pelo observador O. Então nós temos esses dois resultados até o presente momento. Vamos iniciar agora a análise sobre o eixo Z. Vamos analisar o eixo Z. Eixo Z, ao longo do eixo Z. Então, ao longo do eixo Z, nós temos Z igual a Z sobre índice linha, o que implica que DZ sobre índice linha é igual a DZ, ou seja, o infinitésimo de Z sobre índice linha é igual ao infinitésimo de Z. Nós sabemos também que T sobre índice linha é T menos velocidade do observador O sobre índice linha em relação ao observador O ao longo do eixo X, multiplicado por X e tudo dividido por C2. Esse termo é dividido por 1 menos a velocidade do observador O' em relação ao observador O ao longo do eixo X, elevado a expoente 2, dividido por C2, todo esse termo elevado a expoente 1 sobre 2. E nós já sabemos, com base em aulas anteriores, que o infinitésimo de T sobre índice linha é igual ao infinitésimo de T menos o V maiúsculo X dividido por C elevado a 2, o infinitésimo de X, todo esse termo dividido por menos V maiúsculo ao longo do eixo X, esse termo elevado a 2 dividido por C2, expoente 1 sobre 2. Então, o dt sobre índice linha dt é igual a 1 menos V maiúsculo, ou seja, a velocidade do observador O' em relação ao observador O ao longo do eixo X, aqui dx dt, dividido por C2, esse termo dividido por 1 menos velocidade do observador O' em relação ao observador O ao longo do eixo X, expoente 2 dividido por C2, aqui expoente 1 sobre 2, ou seja, raiz de índice 2, raiz quadrada. Então vamos analisar ao longo do eixo Z, e nós sabemos que V subíndice X, ou seja, a velocidade da estrutura dotada de massa m, ou de uma onda mecânica, ou de uma onda eletromagnética, ou de uma outra entidade que está se propagando no espaço-tempo contínuo de 4 dimensões de Minkowski, essa estrutura, tal como medida e aferida pelo observador O, apresenta a velocidade ao longo do eixo X igual a dx dt. Muito bem, então
vamos disponibilizar espaço e continuar fazendo, apresentando aqui, desenvolvendo essas expressões. Então nós vamos calcular a velocidade ao longo do eixo Z, tal como medida e aferida pelo observador O sobre índice linha. Muito bem. Muito bem, então nós vamos escrever agora V sobre índice linha ao longo do eixo Z é dz sobre índice linha dt sobre índice linha. Isso é dz sobre índice linha dt, e aqui dt dividido por dt sobre índice linha. O dz sobre índice linha é dz, aqui dt, e dt sobre índice linha. Considerando que nós temos um observador O, aqui, eixo do tempo, observador O com y, x e z, o observador O sobre índice linha com x sobre índice linha, y sobre índice linha, z sobre índice linha. O movimento de O sobre índice linha em relação a O é um movimento com velocidade x constante, ou seja, trata-se de um MRU aqui. E essa velocidade x, velocidade estilizada, V estilizado maiúsculo ao longo do eixo x é constante. Então nós temos aqui que y sobre índice linha é igual a y, z sobre índice linha é igual a z, e x sobre índice linha é igual a x de modo, em um modo em que nós mostramos, né? Outrora mostráramos em aulas anteriores. Muito bem, então vamos encerrar nesse ponto e retomaremos oportunamente. Muito obrigado a todos.